Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. E para você lembrar, né, que agora se você quiser brincar de mentir, na verdade é verdade. Então não dê notícias fakes aí agora, achando que você pode escapar falando que é 1º de abril. Dia 2 de abril tudo é verdade. Bom, gente, e falando em coisas verdadeiras, hoje temos um mercado financeiro aí com cautela. Por que cautela, Rafael? Porque ele, Donald Trump, o homem, um dos homens mais poderosos da Terra, vai anunciar tarifas hoje. É o famoso Liberation Day lá nos Estados Unidos, que a gente vai acompanhar aqui na BMC, né? Então ele vai anunciar tarifas aí ao redor do planeta e tudo mais, uma movimentação que ele diz desde o dia da posse dele. O Ibovespa, que é o nosso principal índice da Bolsa Brasileira, começou o dia inclusive com queda, recuando cerca de 0,4%, na casa dos 130.500 pontos. Esse movimento reflete essa apreensão dos investidores com a possibilidade de novas tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos, que serão anunciadas ainda hoje. No câmbio, o dólar também sobe levemente e era negociado no começo do dia a R$ 5,69 no mesmo horário. A alta tem tudo a ver, inclusive, com o temor de impactos negativos no comércio global, caso essas tarifas norte-americanas entrem em vigor, o que poderia atingir, inclusive, países emergentes como o nosso Brasil aqui. Tá certo? No noticiário corporativo, o Banco Master se destacou ao divulgar um lucro expressivo em 2024 de R$1 bilhão, um pouco mais de R$1 bilhão, o dobro do ano anterior. O banco também alcançou um patrimônio líquido de R$4,7 bilhões, com ativos totais na casa dos 63 bilhões de reais. Grande parte da captação foi feita por meio de CDBs. Outra movimentação que chamou a atenção foi da Gol. Um membro da diretoria renunciou, o que sempre liga o alerta do mercado para possíveis mudanças na governança da companhia. E falando em reestruturações, o Michael Klein, né, que lá da Casas Bahia, ele aumentou sua fatia na Casas Bahia para mais de 10%, o que reacendeu rumores de que ele pode estar se preparando para reassumir o controle da varejista. Lá fora, os mercados internacionais também operam num compasso de incerteza, atentos tanto às decisões comerciais dos Estados Unidos quanto aos dados econômicos, como o relatório de empregos no setor privado americano e números da produção industrial aqui no Brasil. Em resumo, o dia está sendo de muito nervosismo aí e atenção redobrada por parte dos investidores com o que deve acontecer às 5 horas da tarde. Você vai acompanhar tudo aqui na BMC News. Então deixa eu chamar aqui o meu grande amigo Bruno Contrim, que é economista lá do Top Game, que está comigo nesta quarta-feira aqui. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Fala, Rafa, boa tarde aí a todos que acompanham a BMC. E vamos para esse dia de forte volatilidade no mercado financeiro, que já positivou, já negativou de novo, e o dólar também apresentando bela volatilidade aí no mercado. Exatamente, né? Esse vai, não vai, todo mundo é meio tenso mesmo, né? É muito nervoso por conta dessas tarifas que devem ser anunciadas às 5 horas da tarde no horário de Brasília, lá pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então me conta, por que o pessoal tá tão nervoso com essas tarifas? O que tem de mais essas tarifas, Bruno? Por que isso mexe tanto com o mercado assim? Rafa, é um ponto bem importante, né? Até falei hoje pra galera que me acompanha diariamente aí sobre o mercado, que essa movimentação gera bastante oportunidade. Mas ela vem com muita volatilidade também, então acaba sendo um ponto da galera saber dosar a mão no que fazer ou não, né? Essa movimentação do Trump, ela começou amanhã já assustando um pouco o mercado asiático, porque a China acabou fechando praticamente no 0-0, mas tivemos uma movimentação no mercado europeu de maior cautela. Então temos uma questão de uma Europa um pouco mais receosa, e a bolsa norte-americana, que estava no pré-mercado negativo, abriu no negativo e agora acaba trabalhando no positivo, né, neste dia aí, nesta quarta-feira. O ponto que eu observo muito sobre essa questão, né, do tarifaço do Trump acaba sendo um ponto da China, principalmente, ter contra-argumentos ali para debater, né, sobre possíveis retaliações, e algumas delas até já começaram ali na tarde de hoje, onde eles falaram para que empresas chinesas evitassem investimentos nos Estados Unidos. A China acaba tendo um belo poder de negociação com os Estados Unidos, a Europa já nem tanto. E o que ficamos à mercê de como fica a questão da balança comercial, Estados Unidos, Brasil e China.
porque ele vai acabar influenciando o mercado dos Estados Unidos, que é o mercado que a gente vem crescendo nas exportações, e o mercado chinês, que está um pouco mais acomodado. Então isso pode sim acabar mexendo com a oferta e demanda de insumos e materiais do mundo todo. Exatamente, né? E toda vez que a gente fala de matéria-prima, até mesmo aqui para o Brasil, isso representa muita coisa, né? O nosso país fica muito de olho nesse mercado de commodities. Vale lembrar, né? Por exemplo, Vale, Petrobras, todo mundo é alterado com essas questões de tarifa internacional. E aí, minha outra pergunta, Bruno, em relação a como o investidor pode fazer para não ficar na mão desse tipo de situação. Ou ele, na realidade, não tem muito o que fazer, ele tem que aproveitar a onda e saber se posicionar nesse curto prazo para conseguir surfar longas ondas aí. Rafa, a nossa bolsa já vem de uma bela movimentação de alta no mês de março, né? Foram 6,5%, salvo engano, de alta no mês passado. A grande questão é que a renda fixa continua sendo a nossa maior commodity, né? Para o investidor que não gosta de alto risco, de alta volatilidade, a renda fixa continua sendo a melhor opção. Nós temos aí a taxa de juros futuro subindo hoje novamente, voltando ali para os patamares de 15%, e acaba pagando praticamente líquido, né, 1% ao mês, né, sem ter grandes esforços. Agora, essa questão de posicionamento, como você mencionou, Vale, Petro, vale ressaltar que essa movimentação ela também não está atrelada somente, né, a commodity, sim, como fica a negociação que a gente pode ver do crescimento de mercado dessas empresas. A Vale vem apresentando um pouco mais de dificuldade, a Petro apresentou um balanço bem ruim na sua última divulgação. Então, para o investidor que gosta da renda variável, eu aguardaria esse dia se encerrar, ver como é que fica o posicionamento dos mercados, principalmente aqui no Brasil. Lembrando que temos pontos ainda do fiscal do nosso Brasil que podem acabar impactando, né, num todo, e é um movimento de receio global, na verdade, né? Então o brasileiro ele tem um receio global, porque lá fora a gente não sabe o que pode acontecer, aqui no Brasil a gente não tem direcionamento, mas os pontos que eu costumo observar é o cenário que estão tentando buscar. Com essa questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, ainda não tem uma projeção de corte, aqui do Brasil é continuar subindo. Então, é ir se readequando e montando essas posições em renda variável de uma forma mais calma e aguardar um direcionamento, até porque tem a possibilidade, né, que a mídia está colocando, principalmente a mídia norte-americana, de 2 pontos, né, que o Trump pode colocar esse Libertation Day aí, que eu até brinquei com a galera, né, o Tarifation Day do Trump aqui no Brasil, e que podem trazer mais ou menos volatilidade no mercado. Exatamente, né? E aí a gente vê essa movimentação do Trump, né? E aí, minha pergunta agora é um pouquinho mais complexa, Brunão, mas é que eu sei que economista gosta de pergunta complexa. Porque a gente está no momento dos Estados Unidos, a gente está no momento dos Estados Unidos de tentativa de retomada da economia, né? Então, de um lado, você tem o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, pressionado para diminuir a taxa de juros, ao mesmo tempo falando que os dados de mercado de trabalho, de inflação, ainda não corroboram para esse tipo de medida. Do outro lado, você tem o Donald Trump tomando uma medida mais agressiva em relação a essa retomada econômica, querendo tarifar outros países, só que isso também pode ter aí pode ser um tiro pela culatra, não? Porque você outros países também vão acabar tarifando os Estados Unidos, e aí você gera uma crise maior ainda, não? Porque você vai ter tarifa para todo lado, uma brigaiada para todo lado. Então, no ponto de vista do tabuleiro geopolítico, essa é a melhor maneira do Trump realmente conseguir colocar novamente os Estados Unidos na liderança da economia global? Rafa, na minha visão econômica não seria, mas ele tem as armas nas mãos, né? Ele tem o poder. E até, bela pergunta, tá? Obrigado, então não me sufocou tanto como economista, mas ela traz a oportunidade do que eu linkei, né, no comentário anterior, né? O Trump ele tem a possibilidade que é o que o mundo espera, né, na verdade. Ou ele vai tarifar todo mundo igual, aí vai ficar à mercê das possíveis retaliações, que virão de formas individuais, e esse cenário causa muita volatilidade, muito desconforto, e obviamente vai mexer com o mundo inteiro. O outro cenário seria ele falar assim, estou dando um exemplo, o Brasil tarifa os Estados Unidos em determinado importação em 10%. Tá,
então a gente vai taxar o Brasil também em 10%. Vamos negociar? Vamos abrir janelas de negociação? Ah, se você abaixar a minha tarifa, eu abaixo a sua aqui. Esse cenário ele acaba vindo num tom mais brando e um pouco mais amigável. Mas como o Trump ele gosta, né, ele gosta de mostrar que ele pode mandar, que ele quer mandar e que ele consegue aquilo que ele quer, eu não sei se ele vem com esse cenário mais calmo. Porque ele já vem ameaçando esses pontos desde quando ele foi eleito, antes de iniciar o seu mandato. E uma outra movimentação que o brasileiro precisa começar a ficar atento, o investidor brasileiro precisa começar a entender, por conta até dessa questão geopolítica muito bem colocada por você, Rafa. A questão é a seguinte: os Estados Unidos, ele briga por uma recuperação econômica. Essas tarifas, o presidente do Banco Central acredita que, se forem muito expressivas, vai prejudicar somente a inflação no curto prazo. Na minha humilde opinião, não será somente no curto prazo. Ela vai durar mais tempo. E daí esse corte de taxa de juros proposto para o meio do ano, ele vai vir só mais próximo do último quarter lá nos Estados Unidos, só para o último trimestre. Para ele começar a identificar quando ele vai conseguir acelerar a economia. E lembrando que a economia chinesa, ela também está à mercê do corte da taxa de juros nos Estados Unidos por conta da sua reserva dolarizada. A China injeta dinheiro na sua economia em dólar, ela não vai injetar em ien. Então o que ela faz? Ela tem reserva de títulos norte-americanos, cortando a taxa de juros, essa reserva dela valoriza, e ela consegue injetar esse dinheiro na economia. Então, o mundo, os grandes negociadores do mundo, como Estados Unidos e China, e nós que ficamos ali comendo pela beirada, né, sendo a fazendinha chinesa praticamente, fica à mercê dessa movimentação. Não é a melhor forma para mim ele taxar todo mundo igual e aguardar as retaliações, porque isso vai gerar uma volatilidade, uma instabilidade imensa no mercado e no mundo todo. Perfeito, perfeito. Bruno, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Espero te ver mais vezes aqui, que o papo é sempre muito bom, tá certo? Rafa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês na BMC e qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, Brunão. Tamo junto. Obrigado. E a você que nos acompanhou no nosso Flash News desta quarta-feira, muito obrigado pela sua presença. Reforço o convite, 4h30 da tarde, abre nossa transmissão aqui do Closing, o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira, para comentarmos sobre essa expectativa pelo tarifaço de Donald Trump. E hoje o Closing terá duração maior, vai até às 6 horas da tarde. Então você venha aqui para a BMC News para a gente poder acompanhar juntos a coletiva de Trump, as tarifas, e estaremos aqui juntos para podermos entender tudo o que afeta na sua carteira de investimentos. Te espero 4h30 da tarde. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!